e sempre, sempre vai terminar muito bem, porque estamos juntinhos aqui, conectados na vibe mundial. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Portal da Cura, você meu amado ouvinte, essas flores lindas desse sábado à tarde. Vamos aproveitar aqui a oportunidade desse encontro e explorar um pouquinho mais as possibilidades que as práticas integrativas, as terapias naturais podem nos ajudar para entender um pouquinho mais sobre nós, o momento que estamos vivendo na vida e construir melhores relações. É que eu sempre falo sobre a saúde, né, física, sempre trago questões importantes da saúde psíquica, emocional. Muitas vezes a gente conseguiu trazer de uma abordagem gostosa, espiritual, e hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, mas a conexão disso. Então, como que anda a nossa intuição? A gente tem ouvido essa intuição, né? A gente tem seguido a nossa intuição, ou passado alguns segundinhos de algum sentimento muito forte, a gente viu que ao negligenciar essa nossa escuta interna, a gente vacilou e pisou na bola, né, Jean? Então vamos prestar cada vez mais atenção na gente, sentir o nosso coração, e quem vai me ajudar a conversar sobre esse tema hoje, para explorar um pouquinho mais, né, as ferramentas para desenvolver essa intuição, perceber também a forma com que a gente se comunica a partir dessa percepção, é a minha convidada querida, minha amiga parceira Eliane Riske. Ela que é terapeuta integrativa e faz alguns trabalhos maravilhosos como atriz. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas que ela utiliza no dia a dia dela e muito do que a gente trabalhou juntas nesse ano na parte de escrita, desenvolvimento de comunicação e também na parte espiritual. Aqui no Portal da Cura eu também tenho a graça e a alegria de convidar vocês para conhecerem outras práticas, como eu disse, e a principal dessas práticas é o método Kovačić, é a pesquisa e tratamento desenvolvido pelo cientista radiestesista Stephen Kovačić, que eu tenho a honra de falar, que é meu bisavô, né, que foi seguido o tratamento e os cuidados a todos os pacientes com câncer pelos meus avós, pela minha mãe, meu pai, meu irmão e eu estamos juntinhos aí com muitos outros voluntários expandindo essa possibilidade de tratamento. Então, convido vocês para conhecer a pesquisa de Stephen Kovačić, esse tratamento natural, sem efeitos colaterais, que segue aí impactando de forma tão positiva e transformadora a vida das pessoas que vivem a doença câncer. Uma dica que eu falo é sempre bom, né, trazer um pouquinho mais de conhecimento, saber aí o que existe nessa vida além dessa nossa restrita consciência, mas também principalmente quando existe o chamado da vida. Uma doença física nada mais é algo que a gente precisa trabalhar, a gente precisa compreender por que aquele momento a gente está vivendo, né, fisicamente, e transformar, né, essa dor de uma forma leve em mais valor, né, em uma atitude positiva para a sua vida. Lógico que alguns quadros vão se estender e o sofrimento às vezes é inevitável, mas procurar caminhos para amenizar esse sofrimento, sabendo que você nunca está sozinho, eu acho que é a melhor alternativa. Então eu convido vocês para acessar o site da Associação Stephen e Maria Kovačić, conhecer um pouquinho mais dessa história. Também entrar no meu canal do YouTube, onde a gente tem alguns vídeos, né, que falam diretamente, especificamente sobre a teoria, sobre o tratamento, mas também tem vários depoimentos e histórias de pessoas que viveram o tratamento, tiveram a superação da doença, câncer, né, como assim disse, e principalmente ali eles contam a história de vida. Então, depois que eles superaram esse momento e conseguiram fortalecer, né, os pilares da vida deles, as relações, família ou fora do meio social, familiar, né, o que eles fizeram, né, o que eles seguiram, né, vivendo e conquistando. Então tem histórias lindas para vocês ali se conectarem, entenderem um pouquinho mais. Anota já todos esses dados aí para a gente seguir conectados. O site da associação é aemk.org.br, então é www.aemk.org.br, Associação Stephen Maria Kovačić. A minha página no Instagram, no Facebook e no YouTube, onde vocês vão assistir o vídeo, é Paty Kovačić. Então, Kovačić é K-O-V-A-C-S-I-K. E meu WhatsApp para vocês se conectarem comigo e tirarem todas as dúvidas. Não durmam com essas dúvidas, por favor. Eu falo de São Paulo, é 11, é 955955465. 955955465. E você que está aqui, ouvinte, conectado aí nas nossas ondas da Vibe Mundial, sentiu no coração, quiser conversar com a gente ao vivo, falar comigo, falar com a Eliane Riske, o telefone é 3171-0221 ou 3262
4490. E aí aqui, eu vou dar uns beijinhos pra galera que tá no Facebook e no Instagram. G Costabelli, obrigada, querida. Edu Sobré também, obrigada, Adriano. Todo mundo que estiver aí conectado, pode escrever que a gente vai ler também as mensagens do Facebook e do Instagram durante o programa. Mas, enfim, vou dar as boas-vindas oficialmente pra você, Eli. Seja muito bem-vinda, né, por nós aqui na Vibe. Pessoal que está em casa, no rádio, no carro, nos locais aí, conectados nas nossas ondas, que a sua voz chegue com muita doçura, né, e com uma importância, né, para essa tarde de sábado, para a gente fechar o dia bem, né? Em primeiro lugar, agradeço demais estar aqui com você. Primeiro, porque te amo de paixão. Eu também. Né? A gente tem uma parceria muito boa. E segundo, porque está assim com os ouvintes também, com o Jean, com o pessoal que nos apoia. É muito bacana, né? Eu acho que é tão florido quando a gente se vê. Justamente. E isso é uma alegria muito boa. E é interessante quantas informações e quantas palavras foram ditas nesse início. E eu estava aqui pensando, a gente vai falar de intuição, a gente vai falar de palavras, a gente vai falar da questão doença, questão corpo, e é tão ligado à comunicação. Por isso que eu não consigo sair do programa, estou sempre aqui, porque a comunicação ela é tão profunda. Quando você adoece, teu corpo está gritando, está falando, está se comunicando. Quando você não escuta, é porque a tua comunicação está falha. Sim. Quando a intuição vem, você não percebe. Ou quando você percebe a intuição, que grandioso esse momento de falar, não, eu vou por ali. Porque ali vai ser o melhor caminho para mim. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que é para lá. Né? Então, isso eu acho que já começa a descrever um pouquinho, que é uma das nossas pretensões hoje, que é falar da intuição. Sim. O que é aquele barulhinho que diz assim, olha, sai 15 minutos antes que você pode precisar deles? Aí, não, que bobagem, eu sei que tecnicamente o horário é esse. Então, a intuição, eu acho que a primeira definição seria assim, não é técnica. Ela vem te trazer algo para você simplesmente aceitar. É o dizer sim para algumas coisas. E existe uma vibração por trás da intuição. Quando a intuição é muito boa, você sente um calorzinho assim no peito e vem uma ideia. É como se você estivesse numa brisa leve. Você fala, tá legal, eu vou porque eu sei que é legal. Ao contrário disso, às vezes vem um peso, vem uma vozinha, aí você fala, epa, isso tem não é alguma bem coisa intuição, isso já é mais me querendo levar para baixo. Eu não estou falando aqui de espiritualidade, eu estou falando de uma conexão mais suave do que simplesmente dar nomes. E se for falar de bem e mal, né, ou o que vai ser positivo para o seu dia ou negativo, esse peso, às vezes, eu acho que muitas vezes é a mente te levando para o oposto de ouvir o sentido, de ouvir o coração. Exatamente. Né? Tem um dos tarôs que eu leio, que eu gosto muito, que até a gente fala dele às vezes, que é o tarô do Osho, que é um indiano. Eles pegaram várias palestras e transformaram nas 78 cartas do tarô. E os arcanjos maiores são espirituais. Os arcanjos menores são mais assim, a mente, o físico, sabe, o fazer. Então, geralmente as cartas piores desse tarô são as muito racionais. Ai, Eliane, mas você não quer que a gente pense? Claro que não é isso que eu quero. Eu quero que você pense, mas eu quero que você sinta também o além do pensar. Porque o pensar, tudo bem. A gente nasce com esse pensamento, as pessoas que nascem, né, com essa normalidade que se diz, você vai ter sempre pensamentos. Só que muitos deles vêm para te impedir, para te dizer que você é pequeno, para te dizer que você não está legal, para te dizer que você tem que ter uma dor de barriga antes de começar uma coisa, para te dizer várias coisas, porque a tua ansiedade vai te tomando conta. Eu acho até que a ansiedade é muito racional. Sim, porque ela está prevendo o futuro. Ai, meu Deus, e se não der certo? E aquilo ali? E quando acontecer? E se o menino não vier? E se o avião, sabe? Ela é a emoção que a gente não controla em resposta do racional, do mental, né? E que quer acelerar o nosso tempo, né? Enquanto a intuição, ela vem assim, suave, feito brisa. Ei, vai por ali. Ei, sabe? Liga para tal pessoa. Aí, nossa, eu tava pensando em você. Justamente. São intuições, são coisas que nos fazem diferença. E principalmente quando a gente está numa bifurcação da vida, né? A vida, ela vai vindo, você vai por um caminho, por outro, por um caminho, de repente você se vê assim, opa, tem dois lados para ir.
Eu posso vir por aqui, ou posso vir por aqui. Educação de filhos. Quantos bilhões de vezes você se vê numa bifurcação? Sim. Falar com o familiar, com a mãe, com o irmão, com o pai. Quantas vezes você Desafio, fala, né? eu enfrento e falo e mostro que eu sou o que eu sou, ou eu deixo de novo, deixo para lá. Sim. E muitas vezes a intuição te diz o que fazer. E Eu não diria, mas a intuição diria. Mas é engraçado que essas bifurcações, racionalmente, muitas vezes você faz uma escolha achando que é o correto, que é o certo. Você vê, putz, o resultado não deu certo, mas você vai cada vez mais insistindo no racional para tentar converter, né, reverter uma situação ou melhorar aquela situação. E a sensação é que cada vez que você como fala, ancora mais no racional, você acaba se distanciando mais do sensitivo, mais do suave, desse sutil, e quando você vê, você já está perdido. E aí, fazendo analogia com a saúde física, que a gente falou aqui no começo do programa, é a mesma coisa, né? Conforme você começa com uma ansiedade, que são quadros emocionais que você não consegue controlar, né? Ou você percebe que ele está existindo, mas ele vem de uma forma impossível, você não coloca a rédea, não puxa a rédea, não controla ele. E a doença física, eu acho que ela vem surgindo também, né, Eli? Quando essa bifurcação, você já está caminhando muito tempo para aquele outro espaço, cada vez mais distante da sua essência, cada vez mais distante daquilo, né, que o sutil, o propósito te levaria, e aí o corpo adoece e vem pro convite que você falou, né? Tipo, eu estou gritando, você não vai mais mexer, né? Parou o braço, parou a coluna, a cabeça não pensa mais, está explodindo de enxaqueca, me escuta. Então vamos recomeçar. E esse recomeçar é um desafio, né? É quase que assim, dá para você me ouvir? É. E aí, quando você para e ouve, tem coisas que também não são só isso. Não é só um desvio de caminho que te fazem adoecer, né? Eu acho que tem vários estudos aí que mostram que tem a genética, tem outras situações. Mas por que uns ficam tão mal e outros menos? Sim. Será que realmente o sofrimento, ele é algo implícito? Todos nós temos que sofrer. Mas será que a gente tem que sofrer tanto? Né? Sim. Porque eu posso ter câncer, quer dizer, nunca tive, não imagino como seja realmente você ter. Mas já cuidou de quem teve. Mas já teve. cuidei de muita gente que teve, inclusive meu paizinho. E assim, eu posso ter câncer e amaldiçoar a minha vida e piorar a minha doença extremamente. E piorar para todos que me cuidam, inclusive da parte médica e técnica. Ou eu posso ter algo, encarar que eu tenho e tentar viver o melhor possível e me projetar lá na frente curado. Se eu vou conseguir ou não, não sei, mas que meus dias vão ser melhores, com certeza. Então, aí alguém pode dizer, puxa, é fácil falar, né? Você não teve? Mas, gente, você vê um pai também virando um esqueleto na tua frente, não é fácil. E aí, de repente, ele soltava uma piadinha. Sim. Porque via que minha mãe estava muito séria. Sabe? E ela precisava daquilo para seguir nessa troca. E ela precisava daquilo para se aliviar e tomar um banho e voltar perto dele cheirosinho e dizer, bem, eu pus o batom que você gosta. E ele quase um esqueletinho ali na cama e a gente vendo isso e vendo a força de um amor e de uma superação da pessoa tá mal e querer fazer o melhor possível. Então, eu entendo que essa comunicação que o corpo grita pra gente, para agora, se examina, né? Você pode ter alguma dor, você pode ter alguma doença, ou você pode ter só pensamentos, talvez você tenha tudo, fisicamente, materialmente falando, mas por dentro você tem um vazio muito grande. Mas analisa se isso é algo para você realmente fazer o teu melhor e descobrir qual é o teu melhor. Aí volta para a intuição. Neste momento que eu estou te perguntando, ouvinte, que você está aí com vazio no coração, alguma coisa, de repente você fala assim, eita, eu podia ajudar a criança carente. Eu estou com vazio, sim, mas de repente se eu for ajudar a criança, eu não estou pregando isso, entende? Mas estou dizendo, de repente, mas vamos colocar esse vazio ideia, em uma ação para preencher, de repente. Para preencher. E se não preencher tudo, tudo bem. Sim. Mas se você se distrair por um tempo desse vazio, pode te aliviar. Mas a interação social com um propósito maior pode ser aqui, como você falou, involuntário, ou ajudar alguém próximo a você numa ação efetiva, ou né? Um sorriso pro porteiro. Isso, ou o básico e clássico sorriso para aquele que cruza o seu caminho. Talvez seja uma ponte mesmo para você se conectar
com esse mais alto, né? Com o que vai além do mental, que vai espiritual, o supramental, de repente, né? Então, vai muito ali em cima. E te resgata aquilo que você racionalmente não estava conseguindo, porque não iria conseguir racionalmente, né? Exatamente. Sim. Agora, o racional é maravilhoso, né? Ele resolve tudo. O racional ou quase tudo. É aquele lá, aquela partezinha nossa que diz assim, ei, levanta, você aguenta. Lembra que você aguentou aquilo? Lembra que aquilo passou? Então, Quando você diz para você, lembra que aquilo passou, você está dizendo que tudo que você está enfrentando agora, se for ruim, pode passar. E se for bom, ótimo, deixa eu aproveitar então, porque também vai passar. Sim. Então, vou cuidar disso. Então, é maravilhoso. Agora, você unir o mental, racional, com a intuição, o lado criativo, o lado colorido, é muito bom. O mental e o racional, se a gente pensar, eu tava aqui com uma perguntinha aqui na manga, tipo, por que a gente, né, bloqueia essa intuição? Mas eu vou até voltar um passo atrás e falar, se você for pensar que a gente está no mundo de matéria, então ele é sólido, é uma energia densa, uma energia pesada, a gente tem que racionalizar e trabalhar, e ir atrás mesmo. E o gostoso, você falou de buscar esses meios de atividades, pensando no trabalho ou em hobbies. Quanto mais a gente conseguir se conhecer, se entender, né, nessas habilidades, nesses pequenos gostos e prazeres do dia a dia e cultivá-los, quando você se distanciar desse sutil, quando você se distanciar da voz do coração ou da intuição, fica mais fácil você se ancorar sem se agredir e sem sofrimento no dia a dia. Mas o ruim é quando a gente também se coloca em situações, em relações, aí eu falo, ouvintes, de atividades ou de relacionamentos, mais uma vez, sociais, familiares, profissionais, que já é super hostil. Então, além de você se distanciar das práticas que te levam ao seu conhecimento, você não tem nada que te sustente aqui na vida que seja saudável. É um caminho complicadinho que a gente tem que parar e ouvir, e mais ainda, importante e urgente, que pare e acesse essa informação da intuição. O máximo possível. Né? Essa pergunta que eu estava aqui na cabeça, sentindo no coração, era para dividir um pouquinho da sua experiência, sabe? De todo mundo que você conversa, assim como você me ajudou muito depois da pandemia. A vida toda me acompanhando, mas depois da pandemia, os trabalhos que a gente vem fazendo, e a gente vai falar mais na segunda parte do programa. Mas todas as pessoas que você vem auxiliando e você sempre auxiliou nessa parte de comunicação, você sempre deixa claro no começo, né, Eli? A comunicação que eu faço, vindo dos palcos e da onde eu vim, é externa. É claro, aquela que a gente está falando que pode mudar os caminhos, pode, né, efetivamente mudar as relações. Mas o principal é que antes que a gente verbalize, a gente sinta e se comunique com a gente de forma correta. Na sua experiência, o que faz a gente, primeiro, ter esse medo de externar, né, algo, e prefere deixar de se ouvir ou simplesmente não tem esse cultivo de se ouvir no dia a dia? Porque o efeito que eu vejo assim, na área da saúde diretamente, onde eu atuo, é as pessoas negligenciando a si constantemente, né? E se agredindo com as atividades e relações. Mas é lógico que a sua área de atuação é muito maior, né? Quando a gente fala de palco, a gente lembra, eu pessoalmente, vou falar na primeira pessoa, eu pessoalmente, quando eu entro no palco, primeiro eu peço permissão para estar no palco. Depois eu peço, assim, para que qualquer ser ouça a maneira da minha atuação, a minha gratidão de estar ali. Só que para eu pisar no palco, antes eu tive um cultivo muito grande comigo. Essa personagem que eu criei para o palco, como atuação, Eliane Riske, atriz, eu tive que entender ela de dentro de mim. Então, por exemplo, eu sou uma mulher que adoro criança, tenho os meus filhos e não sou a favor do aborto. Eu não estou falando que não sou a favor das pessoas que abortam. Estou falando que não sou a favor do aborto. E eu tenho que representar uma pessoa que vai lá e mata o filho da própria filha na barriga. Uma assassina. Como é que eu vou defender esse personagem? Eu preciso achar dentro de mim quantos abortos eu fiz dos meus projetos, de coisas que eu não tive coragem de chegar, de plantas que eu cortei porque não quis cuidar. Então, nesses aspectos, eu vou achando dentro de mim. O que eu quero dizer aqui é que a comunicação, ela
precisa ser de dentro para fora, mesmo quando parece que é de fora para dentro. Mesmo quando um palestrante ou alguém defendendo uma ideia está lá falando, no fundo ele deve falar para ser convincente de dentro primeiro. Ele deve se ouvir primeiro e entender de onde sai. De onde sai aquela mulher que quer matar o filho da própria filha ali em cena. E como é que eu faço as pessoas acreditarem nisso? Me conhecendo Eliane, que faz trabalho social com criança, que quer adotar o mundo inteiro, não sei o quê. Então, como ser convincente? Achar dentro de mim algumas partes. Então, todo esse papo para dizer que eu não acredito em comunicação externa se você não se ouvir. Eu não acredito que você vai ser um excelente profissional se você não se ouvir. Porque se você não se ouvir, você não sabe ouvir o outro direito. Você vai ouvir o outro, tecnicamente. Mas você está com aquela máscara para não se ouvir. Então, você vai ouvir o outro também com uma forma de filtro, um filtro sujo. Você não vai ver o cara inteiro, sabe? Então, é muito legal quando a gente se abre um pouquinho e fala assim, puxa, como é que eu estou hoje? Eu estou bem para ouvir esse paciente? Eu estou bem para ouvir essa pessoa que está me procurando? Eu estou bem para ouvir esse menino de 9 anos que, de repente, falou em se matar na escola e que está sofrendo bullying? Eu não sou um menino de 9 anos. Como é que eu vou estar bem para ouvir ele? Eu tenho que ouvir a minha criança também. Em que estado eu estaria se eu tivesse falado em me matar na frente de todo mundo na escola? Como eu estaria? E aí você tentar entrar no mundo daquela pessoa com muita empatia, com muito acolhimento. E daqui a pouco a mãe tá te ligando e falando, eu quero beijar sua boca! Meu filho tá feliz, meu filho tá rindo. Milagrosa, não. Eu ouvi. Sabe? Mas eu ouvi tendo me ouvido antes. Eu acho que é muito importante. Porque muitos terapeutas, muitas pessoas que lidam com as pessoas, não escutam. Querem dar palpite antes de você começar a falar. Então, é muito louco esse lado. Sabe que no programa da semana passada, né, a gente, por coincidência, nós tivemos também uma atriz aqui conosco, né, a Mari, até mandou um beijo pra ela, tá? E ela tava falando um pouquinho dessa rigidez nos relacionamentos, como fala, do extremismo das pessoas em se posicionar, em defender e criticar. Mas, na verdade, parece grito, eu hoje, né, ouvindo você, e lembrando um pouquinho do que a gente falou do extremismo das pessoas, do julgamento, de atear fogo em tudo, eu vejo que é aquele grito, né, que está evitando o silêncio de se ouvir, né, Eli? Como é difícil. Então a gente aponta o dedo, mas é claro, cada vez que a gente aponta o dedo gritando, sempre tem a história de que você aponta o dedinho, tem 3 diretos para você, né? E você, né? Você pensou sobre isso? Você viveu aquilo? É interessante te ouvir. E, ao mesmo tempo, Eli, o tempo passa muito rápido te ouvindo e já estamos no final da primeira parte do programa, né, Jean? Impressionante. Passa muito rápido. E aí eu convido a todos que estão nos acompanhando para seguir aí conectados aqui na Vibe, ir lá buscar seu chazinho, seu cafezinho, para seguir conosco pela próxima hora até às 6 da tarde. Deixo aqui mais uma vez os convites para vocês acessarem o canal da Paty Kovacic no Instagram, no Facebook, no YouTube. Lá vocês vão ver essa conversa e as anteriores também repostadas, né, Jean? Tudo bonitinho, toda semana, para vocês poderem rever os conceitos e espalhar para todos que precisem acessar o site da Associação Estevão e Maria Kovacic. E já deixo aqui no ar também acessar o nosso podcast meu, feito com a minha querida amiga e parceira Eliana Riske, chamado Mais Um. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse livrinho na segunda parte do programa. Até já, beijos! E vai terminar muito bem, porque estamos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial até às 6 da tarde. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Portal da Cura. Eu, Paty Kovacic, junto aqui com meu colega Jean, estamos com todo carinho aqui, transmitindo ao vivo da Avenida Paulista, através das ondinhas da Vibe Mundial, esse programa todo carinhoso que tem um convite de todos os sábados trazer um assunto dentro das práticas integrativas, terapias naturais, assuntos e histórias, conceitos que fazem a gente refletir um pouquinho mais sobre a nossa existência, né? Sobre a nossa essência. E hoje a gente está falando especificamente sobre a nossa intuição. Então, o que é, como a Eliane Riske, minha convidada, falou mais cedo, esse barulhinho que fica aqui pertinho da gente, falando, e que muitas vezes a gente insiste em não ouvir, não sentir, não respeitar, e a gente, ali na bifurcação da vida, a gente pega o caminho oposto e daqui a pouco a gente percebe que aquele sentimento estava certo,
Eu deveria ter me ouvido, não deveria ter ouvido, né? O vizinho, o amigo, a mãe, o pai, o namorado. Mas é isso. Como que a gente pode fazer para fortalecer cada vez mais essa comunicação interna, essa confiança nossa em se ouvir e seguir a voz do coração, que é basicamente isso, né? Como a gente pode se conectar cada vez mais com essa frequência, que ela é tão leve e, sinceramente, tão nossa amiga. Então, a pessoa que está aqui, amada e querida, é a Eliane Riske, minha parceira, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho também dos nossos trabalhos, e ela aceitou esse convite carinhoso para dividir essa tarde de sábado conosco, comigo, Paty Kovacic, com você, ouvintes, para explorar um pouquinho mais esse assunto e, quem sabe, terminar o dia com uma ferramenta boa do bem, né? Aprendendo a se amar um pouquinho mais. Antes de voltar essa prosa boa com ela, né? Agradecendo aqueles que já estavam conectados comigo, mas pensando naqueles que chegaram agora na Vibe Mundial, eu tenho um convite super carinhoso para vocês conhecerem a Associação Estevão e Maria Kovacic. Eu venho aqui como uma voluntária e uma amante, com orgulho de seguir uma prática desenvolvida pelo meu bisavô, Estevão Kovacic. Ele, que era cientista radiestesista, desenvolveu uma pesquisa com o objetivo de encontrar a origem do câncer e uma maneira, a partir daí, de auxiliar todos os seres vivos. Então, o ser humano e o animal que possa passar por essa doença. Então, através do método Kovacic, que é essa terapia que ele desenvolveu e entregou para a humanidade há 60 anos atrás, de uma forma muito sutil. A terapia devolve para o organismo a capacidade de se recuperar. Então, fortalece o organismo, podendo retroceder esse processo da doença, né? Fortalecendo a pessoa tanto fisicamente e, consequentemente, emocionalmente, durante esse ano que a terapia se estende, né? E voltando para a vida após da alta, após da recuperação, né? Que foi possível, dentro das restrições físicas de cada um, a olhar com mais carinho e com novos valores para a sua vida. Então, olhar com carinho para si, né, com mais força, olhar para sua família, olhar para o seu social e ressignificar esse momento. Como a gente falou na primeira parte do programa, a doença física ou de outras esferas, ela é importante para a gente entender mesmo esse chamado da vida. Que momento que estamos vivendo, o que é aquilo que a gente não está encarando, né, o que é aquilo que a gente não está cuidando. Claro, existem predisposições e existem doenças que acontecem no curso da vida, mas independente das duas, a gente tem que ter uma atitude corajosa e proativa de encontrar meios de compreender essa doença para amenizar o nosso sofrimento e, quem sabe, até mesmo amenizar a dor durante esse processo. Então, conte comigo, Paty Kovacic, conte com a Associação Estevão e Maria Kovacic, se você ou um amado estiver passando pelo câncer. E aqui eu já até chamo a minha colega e fale, conte também com a Eliane Riske, que é uma pessoa super querida, né? Dentro aqui do programa, a gente está falando muito sobre comunicação, porque ela é atriz, terapeuta integrativa, e ela sempre trabalhou muito com essa percepção e desenvolvimento da comunicação entre as pessoas. E aí eu faço a introdução para falar do nosso último trabalho através daí, ouvintes. Depois que eu recebi esse convite, né, Eli? Daqui a pouco a gente completa 2 anos para fazer esse programa aqui na Vibe Mundial. Eu, como enfermeira, trabalhei dentro do centro cirúrgico, né, dentro do hospital e entre outros ambientes hospitalares com a visão técnica, mas voluntariamente a vida inteira, né, atuei junto das pessoas com câncer, junto com a minha família, cuidando das pessoas. Fui convidada para trazer, né, essa prosa, essa conversa, todo esse conhecimento para esse ritmo. E logo me preocupou, logo bateu o julgamento, opa, peraí. Eu, Patrícia, como enfermeira, falei pelos cotovelos a vida inteira, mas será que eu vou ser capaz de estar ali, né, tecnicamente, né, ou se eu tenho, né, o espaço realmente, né, e possibilidade para expandir assim? Então, logo, a minha mente veio com todos os conceitos, né, que colocando para baixo, né, vendo o julgamento, trazendo toda aquela questão criteriosa que eu sempre imaginei e entreguei nos cuidados da saúde das pessoas. Tentei trazer o mesmo peso e responsabilidade para cá, vendo que a coisa simplesmente podia fluir. Fazendo o treinamento, então, e desenvolvimento com a Eliane, eu percebi que era tudo mais sutil. Eu conversando no mesmo tom que eu converso com vocês aqui na rádio, no mesmo tom que eu converso com os pacientes ou com as pessoas queridas que convivem comigo, eu consigo levar com a mesma seriedade e levando a mesma responsabilidade através da minha voz. Mas para isso eu precisei me ouvir.
que é o que a gente está conversando aqui. Para isso, eu precisei ter calma e perceber o que era verdade para o meu coração, né? O que eu sempre falo aqui, o que isso ressoava a verdade. Consequentemente, quando eu comecei a ouvir meu coração, ouvinte, comecei a me conectar com esse mais sutil, comecei a ouvir essa voz, que é a intuição, eu consegui cada vez mais forte estar aqui com vocês e encontrar saúde física, vindo aí de um quadro extenso de Covid, entre outras coisas. E é isso que a gente quer falar aqui para vocês, né? Que é sobre se ouvir, desenvolver e alcançar a saúde, seja física ou nas suas relações. Mas o que nasceu aí desse longo treinamento que eu quero falar para vocês, a partir desse momento que eu comecei a me ouvir e ouvir com mais sutileza, a gente começou a desenvolver um trabalho lindo de escrita, que aí eu vou pedir para a Eliane contar um pouquinho mais para a gente, um trabalho que veio através da psicografia, e a gente escreveu algumas orações belas, postando e lançando em dezembro de 2021 um podcast chamado Mais Um. E aí ela vai contar um pouquinho desse trabalho para vocês, e a partir desse trabalho a gente volta para nossa prosa da intuição, porque eu acho que ele tem tudo a ver, porque a partir do momento que, através do nosso trabalho, me foi permitido, né, ouvir mais e sentir mais, consequentemente eu expandi, né, a minha consciência e desprendi do físico, podendo alcançar, né, esse resultado que foi o Mais Um. É muito interessante, primeiro, toda essa perspectiva, toda a retrospectiva que você trouxe do teu caminho para chegar até a minha presença e a gente trabalhar mais a sua comunicação. Tem pessoas que dizem assim, mas a pessoa fala tanto, para que ela quer aula de comunicação? Sim. E não tem nada a ver, porque, assim, na verdade, o ouvir é uma das primeiras metas para um bom comunicador, e o falar com sentido é uma das grandes metas também. E eu percebo que você sempre foi muito comunicativa, como eu sempre te digo, a tua área é perfeita, mas se você para ficar se julgando, achando que não está alcançando, a mente vem e achata um pouco o ser. Sim. E é muito legal ver a tua confiança, e o teu ponto forte é a espontaneidade. E isso que a gente busca com todos os que me procuram também, os pacientes que vão e falam, eu preciso melhorar minha comunicação, e a gente trabalha a comunicação afetiva, que é uma comunicação que olha para dentro e olha para fora ao mesmo tempo, né? Ela é bifocal e ela é muito, muito linda, muito querida, e ela traz o contar histórias, ela traz uma série de coisas. E falando em contar história, não dava para não pensar num livro. Sim. E a gente começou a fazer aquele desenvolvimento muito gostoso e abrir as intuições, não só intuições, como a parte até espiritual na psicografia, e criamos o Mais Um. Primeiro, o nome é fofo, né? Porque existem tantos livros que podem nos ajudar na cabeceira, Sim. né? Que podem nos ajudar assim, a acordar e falar, quero ler só uma paginazinha para seguir meu dia. E aí veio Mais Um. Aí mais uma. Cheio de preces simples, umas escritas na terceira pessoa, outras na primeira, uma dizendo diretamente, Deus, eu te peço, outras dizendo, Deus, nos ajude. E assim, eu acho que o mundo, ele é muito, muito cheio de balanças, como se balançasse sempre as coisas boas que nós temos, não que seja dual, mas assim, boas, mais ou menos boas, quase incríveis, fantásticas, e outras que não são tão boas, que são só aprendizados, que são só mais dificultosas. E quando a gente lança um livro como esse, a gente está pesando a balancinha para o lado bacana, que é o que a gente tem a intenção. Então, a nossa intenção se afinizou, e a gente percebeu, inclusive, no processo, muita intuição, né? Assim, muito. Um dia à noite, você escrevia para mim, por exemplo, assim, nossa, eu estou sentindo que amanhã vai ser YZ. Aí eu falava, nossa, eu acabei de pensar nisso. Aí no outro dia vinha aquela coisa toda e vinha até uma prece sobre YZ, né? Modo de dizer, assim, dando uma metáfora. Então, bem bacana. E eu acho que é um livrinho que pode realmente ser aquele... não quero ter a inspiração de ser os best-sellers, mas que pode ser aquele livrinho que muita gente pode gostar, nutrir e falar para o outro. Olha, lê mais um. Sim. Lê mais um. Mais um. Mas sabe o gostoso que você falou? Que é uma coisa que a gente admirou desde o começo, e uma coisa que a gente admira na vida também, e assim, eu estimulo os nossos ouvintes aqui sempre a descomplicar, né? A olhar para o simples. A forma simples que a gente pode falar ali, se comunicar, a forma simples que você vai ler a oração e vai colocar aquilo em prática no seu dia a dia, eu acho que é a forma simples que a gente tem que procurar em tudo, né, Eli? Simplificar
descomplicando o racional, que é exatamente o que a gente estava falando. Uhum. Às vezes a gente coloca tantos obstáculos para alcançar até mesmo a Deus, que sempre está conosco, que mais uma vez a gente se afasta aí do que a gente estava falando, do sensitivo, do leve, do intuitivo. Então, mais um, é claro, ele é um instrumento que a gente deseja como, né, umas gotinhas do bem todos os dias de manhã para acordar, mas também tem algumas outras coisas que a gente pode procurar para tentar cultivar esses dias de uma forma mais saudável, né? Então, quais são essas ferramentas além do nosso mais um, né? Que vai logo estar escrito em livro lançado, ou podcast que a gente pode ouvir, mas quais são outras ferramentas que a gente podia oferecer, assim, para os ouvintes para poder dar esse... Peraí, eu preciso parar e refletir, né? Sabe que tem uma coisa tão interessante, uma dinâmica que eu sempre passo e que, inclusive, eu fiz em alguns cursos e tudo. É uma dinâmica muito simples. É como se fosse assim. Sabe aquela história de quando a pessoa está grávida, ela vê milhões de pessoas grávidas? Ou, por exemplo, se você pensar, eu quero ver em 24 horas um fusquinha azul, eu vou acabar vendo um fusquinha azul, sabe? Então, isso é a mesma coisa que procurar a intuição. Eu quero pensar assim, eu quero propor a todos nós aqui, vamos nas próximas 24 horas ver algo. Eu quero ver uma borboleta azul, eu quero ver um disco voador. Aí pode ser no computador, pode ser numa revista, pode estar passando em qualquer lugar. Vai aparecer. Façam esse exercício, vai aparecer. A mesma coisa, se eu me propor, eu em 24 horas quero ouvir mais a minha intuição, eu vou ter essa ferramenta. E quando eu ouvir, eu vou saber que eu ouvi a minha intuição. Sim. Eu vou saber que assim, não é que eu quero aquele vizinho bonitinho ali, não sei o quê, que é um desejo, como a gente já respondeu. Sim, não, é algo que me faça crescer. De repente aparece um curso para você que vai mudar o rumo da tua vida. De repente aparece um trabalho diferente. Ou um colega que entra no seu trabalho e vira um grande amigo. Sim, enfim, sim. Tem muitas coisas. Então, abre a porta para perceber também, né? É o que a gente fala, a gente porta. reza, né? E pede a Deus, né? Me ilumine, me guie por tal caminho e fala não para tudo que chega, né? Exatamente. Deus não vai descer na sua porta e vai falar, filho, este é o caminho. Não, vai parecer alguém colorido ali com alguma oportunidade. Por que a gente, quando pensa a voz de Deus, a gente pensa numa voz grave, meio trovão junto? Porque imagina alguém muito forte, muito grande, forte. poderoso, porque ele tá em tudo. Mas pode ser uma voz feminina mais fina com a minha também. Isso, tudo bem. Pode, Filha, vai em frente, esse é o caminho. Filha, vai por aí. Mas sabe que você falou da pergunta do intervalo, até legal para os ouvintes que estão acompanhando a gente costuma também estar online, ao vivo aqui, através da imagem pelo Facebook da Vibe e do Instagram da Paty Kovacic. E a Eliane respondeu uma pergunta que é legal a gente talvez retomar, que você citou aqui. A nossa ouvinte aqui nossa internauta do Instagram perguntou como perceber a diferença entre a intuição e o simples desejo. E aí a gente trabalhou a questão do ego. A gente comentou um pouquinho, né? Eu comentei em especial que o ego muitas vezes te mostra que pode ser só desejo. E que quando você tem uma intuição, ele às vezes vai desafiar até o teu ego. Talvez não seja algo para a tua vaidade, para o teu orgulho, para ser super legal, mas seja algo que faz você crescer. Aí você vê que está num caminho bem bacana de intuição. Em geral é isso. Aí você consegue seguir em frente ali, né? Porque a intuição, ela não é chata de ficar 1000 vezes falando, entendeu? Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não. Geralmente ela fala assim, escuta, se fizer isso, vai ser assim. Aí você para. O desejo não. Ele fica o desejo fica pulando. Assim, vai lá, toma aquela caipirinha, vai lá, toma de novo. Olha que, só mais um. Só mais um. Não, vai ficar bem, não, assim, você vai conseguir andar depois. Mas é gostoso isso. É um exercício perceber isso, né? Os convites do dia a dia, da insistência de alguns convites, que tem muitos prós, mas tem um pouquinho aliás, tem muitos contras, mas tem um pouquinho de prós, você vai atrás, já é o começo da intuição, talvez, não é? O perceber, né, qual que é o convite do dia, né, qual o motivo pelo qual você vai fazer algo, você já começa de uma forma racional a perceber que tem alguma coisa que você pode estar, né, como fala, abafando, ocultando, que é essa intuição. Outra coisa, né, a gente fala muito assim do auto-ouvir, mas é difícil, porque a gente não para pensar. Geralmente quem medita tem mais intuição. Por que será? Porque para o quieto diminui um pouco a carga de pensamentos exagerados e acelerados, e aí sobrou tempo assim para o respiro, né? A gente fala para as pessoas, respira. Como assim respira? Você está respirando o tempo todo, mas o que a gente quer dizer, respira direito. Respira com consciência.
E a chata da comunicação vai falar de novo sobre comunicação, porque até o respirar é uma comunicação, né? Você tá Sim. bravo com alguém, você... Aham. Né? Você dá aquela bufada, Abaforada. assim, uma baforada. Ou você gosta de um momento, você acha lindo um filme, você... É a respiração falando o que ela está expressando para você. Sim. Então, no fundo, tudo vai comunicando e quando você para e entende um pouco melhor. Eu não consigo compreender como as pessoas acabaram fazendo do seu dia uma correria de apagar incêndios. Eu não consigo entender, até porque eu também fiz muito isso com a minha vida e hoje eu dou uma Sim. diminuída. Essa coisa automática, né, Eli? Automática. Você, assim, aí você acorda com uma lista de 20 coisas para fazer e termina com uma lista de 30, sendo que você só fez 10 daquelas. Então, é muito louco, né? Sim, é muito A gente louco. precisa entender que a qualidade de vida precisa existir a partir de nós mesmos. Sim. É uma E coisa aí, muito não tem louca. como voltar, não falar, aliás, essa questão do ego nessa parte do automático, né? Porque você se acha capaz de fazer tudo isso, então a mente te ocupa com toda essa função automática, né? Em fazer, em fazer, em fazer, em fazer, né? Colocando você para cima, tipo, ó, você é capaz, você consegue, você ajuda todos, você faz tudo, você é competente, você é o máximo. Mas ela tá ali te inflando, né? Enchendo, para que você não escute o seu real, né? O seu real propósito, a sua pessoa. Adorei esse Eu ponto costumo ali. falar muito sobre a justa estima. Tá, o que A seria? gente tem a autoestima em baixa, autoestima em alta. Uhum. A justa estima seria aquela onde a gente se olha como a gente é. A gente vê nossas potências, vê os nossos pontos fracos e tenta evoluir um pouquinho mais. Mas a gente não fica se exacerbando, sendo prepotente, e nem fica se rebaixando, sendo menos do que a gente é. Porque se a gente for menos do que a gente vai fazer menos do que a gente pode. E vai servir menos. Ou seja, vai desperdiçar algum tempo de Vai vida. desperdiçar um pouco. Para que ser menos se eu posso ser mais? Sim, mas pra para que ser tanto? exibido se eu sou menos? Então, a Sim. justa estima, ela está num patamar muito legal de equilíbrio, eu imagino. E eu Sim. busco, né? Eu realmente busco na minha vida. E falando também do ego, que eu acho que ele nos afasta da intuição, por isso eu volto nesse assunto, essa intenção do ego é muito interessante. Você vê uma briga de casal, uma briga de adolescente com os pais. Ah, eu quase nunca vejo. Não, né? Certo, melhor. Mas, assim, em geral, por que eu tô brigando? Eu tô brigando porque ele me contrariou. Uhum. Ah, ele me contrariou, quer dizer que ele não pode me contrariar? Não, é porque é chato, a gente quer fazer uma coisa, a pessoa quer fazer outra. Ah, então por que você não faz o que ele quer em vez dele fazer o que você quer? Ah, porque eu quero comandar. Eu quero ser mais. Eu quero não ser contrariado, eu quero ser controladora. Isso é ego. A partir do momento que eu quero controlar, eu estou com meu ego acima do que deveria e provavelmente me prejudicando, porque a gente Sim. sofre, né? Brigar é Sim. chato. Sabe que hoje de manhã eu tava falando sobre esse aspecto, né? Pensei que ia falar, hoje de manhã eu tava brigando. Hoje de manhã estava eu tomando um café maravilhoso, brigando com o amor da minha vida. Não, hoje de manhã eu estava justamente tomando um café maravilhoso com o amor da minha vida, antes de sair de casa para as nossas funções. E eu estava falando sobre isso. Na verdade, foi sobre um sonho, que eu sonho muito, né, Eli? Você sabe, os ouvintes sei. aqui já ouviram falar. E no sonho, a gente estava trabalhando, né, para variar também, porque é um sonho rotineiro meu todos os dias. E no Sim. sonho, a gente estávamos lá tentando discutir qual que seria a ação para cuidar das pessoas que estavam próximas. E foi a primeira vez nos meus sonhos que a gente não concordou com a ação. Só que eu estava à frente e eu precisava da colaboração dele. E eu fiquei brava e acordei brava. Falei, poxa, Renato, você podia ter me ajudado no sonho, não é? Ah, a gente não estava concordando. Ele, você não estava concordando, não ia fazer uma coisa que eu concordava, mas você podia colaborar. E brincadeiras à parte, porque eu gosto de dividir muito das minhas coisas com os nossos ouvintes, é justamente isso, né, Eli?
Que bom que a gente não vai concordar com tudo, porque não somos iguais, né? Pelo contrário, se a gente conseguir compreender, voltar lá para o começo do programa que você falou, que é se colocar no lugar do outro, com empatia, entender, né? Quais histórias de vida, quais valores estão regendo aquela ação, né? O que está nutrindo aquele comportamento, o qual o meu é diferente, porém eu tenho possibilidade de parar e entender através da empatia por que está vivendo assim, eu posso colaborar, né? Não é porque eu não concordo, ou às vezes é um comportamento gritante, o oposto do meu, mas que eu não tenho a competência, né, do ser humano, né, de parar e entender aquilo e poder contribuir. Muitas vezes a gente não vai poder contribuir, mas não quer dizer também que, por não concordar, a gente tem que ir contra e prejudicar. Eu acho que também isso é um outro exercício para se conectar com a nossa intuição. É perceber, né, ouvinte, em que momento que a gente vai poder contribuir com aquela ação, porque não adianta, como você falou no superego lá, né, na autoestima inflamada, achar que você tem, né, a possibilidade de mudar a vida de todos, né? Primeiro você vai prejudicar e vai estragar ou piorar uma situação, e outras vezes você vai tirar a possibilidade que aquele momento, aquela situação de crise, ou aquela complicação que a pessoa está vivendo, seria o que ela precisava para emergir, né? Para surgir a força e mudar o que ela precisava mudar nela. Muitas vezes, então, quando você interfere também de uma forma a não contribuir, levando o seu ego, achando que você é capaz de mudar, você tira o momento da pessoa de se fortalecer. Você trata ela como fraca e como abaixo. Então, é bom a gente olhar, né? Olha quanta coisa que a nossa intuição pode guiar a gente, né, Eli? Nossa, e a vida é tão linda, né? Porque são tantos desafios. São simples e, ao mesmo tempo, simples porque, no fundo, com muito amor, geralmente você sai melhor, né? Você querendo servir e ter muito amor, empatia, você vai ter uma vida mais simples, assim, não é tão complicado. Mas, ao mesmo tempo, é tão complexo, porque cada ponto dá para abrir um parêntese aí e a gente trabalhando. E isso que enriquece não só a comunicação, como a nossa busca interna, de querer realmente fazer o melhor de nós. Querer buscar, por quê? Por quê? Que se eu posso simplificar uma relação, quebrar algumas barreiras, por que não? Sim. É bacana dar esse sim para a gente, porque a gente escuta muitas pessoas ultimamente dizendo assim, esse mundo está perdido, ninguém liga para ninguém, eu só gosto de cachorro, eu não gosto mais de gente, é tanta coisa assim. Tudo bem, os cachorros são adoráveis, eu sou fã das minhas duas, né, vira-latinhas caramelo, mas a gente tem que entender um pouquinho por que o outro está assim. Por que será que a pessoa está tão irritada? A gente não pode se isolar no meio do mato no cachorro, né? Não dá para se isolar só também, né? Tem uns que querem, ficam ermitando lá, mas tudo bem. Mas é bacana a gente entender também o outro, a gente buscar ser o melhor para o outro. E é bacana a gente... Se tem uma coisa que a gente tem que diminuir na gente, é a sensação do superego. Sou. Mas também tem que ter cuidado para não ser assim, eu não sou nada, ai meu Deus, eu faço tudo errado. Também é muito ruim. Então, vamos trabalhar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio é uma forma de ouvirmos melhor a nossa intuição e de não sermos, sabe, mais um aí nesse mundo que está tão desesperado, com tantos suicídios, com tanta depressão. Vamos procurar ajuda, vamos entender o que a gente está para fazer. Muitas vezes a intuição, ouvinte, é aquela de você falar, nossa, eu preciso mesmo procurar alguém para me ajudar. Sim, às vezes é assim também. Ou abrir para uma conversa mais amigável com alguém próximo a gente. Né? Mas começar esse movimento, né, Eli? Começar esse movimento. Eu sempre falo aqui justamente isso, né? Não tem dor, não tem sofrimento, ou não tem dúvida que não haja um caminho, alguém que possa nos responder. Né? E a sensação que eu quero que todo mundo sempre termine o sábado à tarde aqui é que não está sozinha, né? Que tem aqui uma turminha que pode ajudar, pode orientar. Às vezes a gente não vai saber a resposta, porque a gente não sabe a resposta de tudo mesmo. A gente vai procurar. Mas sabemos ouvir. Eu adoro ouvir. Por isso que eu estimulo vocês a seguirem conectados comigo, sempre mandando história, mandando os pitacos. E aqui nesse final de programa, Eli, falo para você e falo para os ouvintes, né? Por favor, sigam comigo conectados, tá? Uma das minhas motivações de seguir aqui é justamente poder aprender com você, Eli, aprender com cada convidado, aprender com cada pergunta, né? Com cada interação dos ouvintes, né? Como que nós podemos ser melhor juntinhos e unidos. Eli, última palavra? Harmonia.
Que assim seja. É E isso assim aí. é. Um beijo grande no seu coração. Amo demais você. Vamos seguir com o nosso trabalho. Mais um, gente, no Spotify. Mais um. Tem ali postagens também no Instagram. E a vocês que me acompanharam até aqui, muito, muito obrigada. Segue o convite para me acompanhar. Sábado que vem, o tal famoso carnaval. Estarei aqui ao vivo das 5 às 6. Então, espero vocês conectados comigo. Um beijo grande. Até lá. Gratidão. Até.